Oi, tudo bem? Eu sou João Camarim de Lúquio e hoje eu vou fazer uma resposta para um vídeo de um pianista chamado Lorde Vinheteiro, certo? Um vídeo onde ele diz que emoção não importa na música, certo? Primeira coisa, quando uma pessoa diz que você está tocando sem emoção, na verdade essa pessoa está dizendo que você está tocando sem sensibilidade musical, certo? Então, o que é a sensibilidade musical? Fraseado, crescendos, decrescendos, articulações, enfim, esse tipo de coisa. Segundo, esse vídeo do Lorde é simplesmente para promover o cursinho dele, né? Assim, você vê claramente isso. Em algumas partes do vídeo, praticamente fica bem claro pra mim que é basicamente assim: professores presenciais são chatos, o meu cursinho online é legal, então compre meu cursinho online. É bem extremo, mas é assim, é basicamente assim, vocês vão entender, tá? Mas enfim, eu acho que a gente já pode começar as minhas críticas a esse vídeo, a minha resposta. E vamos lá. Tá, a primeira coisa que eu gosto de apontar aqui é que é uma pergunta dele. Como crítico, professor sabe que você está tocando sem emoções? Bom, como eu disse no começo, né, vamos voltar naquilo, emoções, quando o professor e o crítico dizem que você está tocando sem emoções, ele está dizendo que você está tocando sem sensibilidade musical, né? Então, ele sabe que você está tocando sem emoções quando ele percebe que você não está fraseando direito, você não está fazendo os decrescendos, crescendos em certos momentos que precisam disso. Você não está fazendo as articulações direito. Enfim, é assim que ele sabe, certo? É muito simples, até uma pessoa que não entende nada de música consegue perceber que você está sem sensibilidade musical. Talvez ela não consiga dar os motivos que você está sem sensibilidade musical. Talvez ela fale, tá chato, né? Mas até ela percebe que, que tá sem sensibilidade musical. Sabe? Acabou o vídeo? Não. Eu acho que eu já deixei muito claro muita coisa do vídeo dele, né? Mas não acabou o vídeo. Se você quiser sair, já sai, né? Porque vai ter muita coisa que eu vou repetir aqui, né? Porque ele basicamente ele comete esse mesmo erro de achar que emoções, de dizer emoções no sentido literal da palavra, tipo o vídeo inteiro, sabe? Então é impossível de fazer uma resposta para esse vídeo sem repetir a mesma coisa, certo? Mas tudo bem. É impossível enxergar emoções. Bom, verdade. Mas agora a gente volta naquela coisa que eu acabei de falar. Não é impossível de se enxergar sensibilidade musical. Talvez emoções no sentido literal da palavra seja, mas emoções no sentido figurado, né, da musical, né, emoções, sensibilidade musical, não é. Você consegue perceber. Até um leigo, como eu disse, consegue perceber isso, né? Sensibilidade musical é muito fácil de você enxergar, sabe? Pega qualquer pianista bom, sim, sabe? Ou médio que você conheça, certo? Se ele for um pianista no mínimo médio, você vai ver crescendos, você vai ver decrescendos, você vai perceber que as frases musicais têm um começo, meio e fim, sabe? Que ela, assim, ela começa, sabe, do nada, digamos do nada, aí ela vai para aquele clímax dela, da frase,
e ela acaba, né? É sempre assim, tem uma frase musical bem sucedida, as peças bem sucedidas sempre tem isso, né? Na melodia principal. E, assim, então, eu acho que já tenha respondido essa segunda coisa que eu queria apontar. Agora vamos para a terceira. Quando os professores falam que você está tocando sem emoção, isso quer dizer que você está tocando errado. Pois bem, se você estiver errando eu não entendi basicamente o errado que ele quis dizer. Talvez se você estiver errando uma regra se você estiver contradizendo uma regra de fraseado, talvez você esteja tocando errado sim, né? Se você, por exemplo, estiver tocando, se ao começo de frase você está acentuando aquela nota, sim, você está tocando errado, porque tem regras para isso, sabe? Você só pode fazer isso se o próprio compositor pedir, né? E é muito raro, porque não fica bonito. Fica aquela coisa assim, parece uma frase que pam, aí, sabe, acentuar não é bonito. Não façam isso, tá? Mas enfim, sim, você tá tocando errado se você tá contradizendo as regras de fraseado ou o fraseado do próprio compositor. E ainda ele diz, a audácia dele, né, que os professores, quando eles falam que você tá tocando sem emoção, é porque, assim, eles querem sempre te prender, sabe? Pra fazer você colocar ele num pedestal, sabe? Que isso diminui o aluno, que não sei o que, tá? Basicamente, se o professor fala isso, ele não tá querendo te diminuir. Ele tá querendo dizer, aluno, não tá bonito. Para com isso. O Chopin, sei lá, o Beethoven, não sei o que você tá tocando, ele não pediu pra fazer isso. Ou, sei lá, fulano, esse é o começo da frase, esse é o final. Peraí, para de fazer isso. Entende? É sempre uma coisa assim. Claro que existe professor charlatão, né? Que acha que você. Que fala um monte e não faz nada. Claro que existe. Eu não tô negando a existência de charlatões, tipo Lorde. Mas enfim. Mas o que eu tô dizendo é que sim. Quando o professor sério diz isso quer dizer que você precisa melhorar alguma coisa, certo? E provavelmente a professora do Lorde, ou o professor, não sei, também era um mau professor, porque, assim, se ele não sabe o significado de emoção no sentido musical, nem sabe o que significa, bom, aquilo lá provavelmente é um mau professor, que não ensinou ele desde o começo o que é sensibilidade musical. Né? Isso é muito claro do jeito que o Lorde toca. Mas enfim, o Lorde, aí depois ele diz do crítico, que o crítico, quando ele fala que você tá tocando sem emoção, é porque ele vê que você é um inimigo dele, que é um concorrente, e que ele tem que te diminuir pra conseguir ser maior que o que você. Parece uma paranoia, eu sei, gente. Ele é paranoico, eu sei. Só que assim, se o crítico fala isso, é porque eles entendem um pouquinho, sabe? O crítico musical, ele ouve música, ele ouve muito música, sabe? Eu acho que é talvez mais do que você. É o trabalho dele ouvir música, e ele sabe como ouvir música. E ele percebe a sensibilidade musical quando você tem ela, sabe?
E você tem como desenvolver ela como qualquer coisa, é um estudo, sabe? E aí, então, você devia ouvir os críticos, sabe? Os críticos são seus melhores amigos em alguns momentos. Às vezes, você tá fazendo alguma coisa que não fica bonito, no sentido literal da palavra, bonito, né? Assim, eu já recebi muita crítica, sabe? Eu aprendi com ela, sabe? Essa coisa da sensibilidade musical. Eu não nasci com sensibilidade musical, eu pratiquei, sabe? Mas enfim. Aí ele faz essa coisa paranoica aí de que os críticos, na verdade, são venenosos, né? Esse é o veneno dos críticos, de querer diminuir pra conseguir passar por cima de você, que é a inveja, que não sei o que, é tudo isso. É muito pobre, muito fácil, é uma frase muito fácil você falar que os críticos, na verdade, querem te diminuir e que, na verdade, eles só falam isso pra passar por cima de você, sabe? Mas para excitar as pessoas. Mas enfim, aí segue o vídeo e ele basicamente ele concluiu o vídeo. A minha conclusão do vídeo dele é o seguinte: bom, venham para o meu curso, porque o meu curso é melhor, porque não tem críticos chatos falando que você não tem emoção, e não tem professores chatos que ficam no mesmo compasso 2 horas tentando fazer um mísero fraseado, tá? Mísero fraseado, né? Porque é muito importante, galera. Se o seu professor tá fazendo isso, ouça seu professor, que vai ter bons frutos no final, certo? Concluindo, eu não odeio o Lorde, eu só acho que ele que ele não sabe música, e que ele, enfim, e que se ele tivesse sido educado com sensibilidade musical, ele não tá desde o começo, né? Eu não estaria falando isso, né? Mas enfim, é isso. Tomara que tenha uma progressão boa esse vídeo. Que não, por favor, que não sejam brigas nos comentários, eu não quero um campo de guerra, tá? Eu só tô dando minha opinião, e eu tenho o direito de dar minha opinião, assim como você nos comentários tem o direito de dar sua opinião. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.